Olá, tudo bem? Como vão vocês? Vamos lá, vamos para a nossa próxima aula de botânica, dando sequência aos nossos conhecimentos anteriores sobre os verticilos florais, ou os verticilos de reprodução das angiospermas, né? Então agora nós vamos classificar a flor quanto à posição do ovário, tá? Nós temos várias formas de classificar uma flor ou uma planta, né? Mas neste caso nós vamos classificar a flor, o tipo da flor, né? Nós já fizemos um mapa da flor com a disposição das pétalas, das sépalas, né? Do cálice, da corola, do androceu, do gineceu. Agora nós vamos falar sobre a posição do ovário, se o ovário é mais para cima, mais para baixo, em relação a quem? O ovário, então, é o órgão feminino, né? Compõe o órgão feminino, né? Compõe o gineceu. Então, nós vamos falar desta composição, ou desta posição do ovário em relação ao órgão masculino, tá? Então, flor hipógena é quando o ovário é súpero ou superior, tá? Ou seja, se fixa num ponto superior às outras peças florais. Então nós temos todas as outras peças florais, né? As sépalas, as pétalas, o androceu, as glândulas, né? Mas o ovário está mais para cima, está superior a todas essas peças, tá? Por exemplo, o abacateiro e o pessegueiro, tá? Então, novamente, aqui eu chamo a atenção de vocês de pegarem uma flor de um pessegueiro, de pegarem uma flor de um abacateiro, no momento que essas plantas estiverem florindo, né? Provavelmente na primavera, e vocês façam um corte na planta, abram a planta, vejam, tirem as sépalas, tirem as pétalas, olhem onde estão as glândulas, olhem onde está o ovário em relação ao gineceu, se tem gineceu, se não tem gineceu, se o gineceu está colado ou não está colado, se é um ovário sincárpico ou não. Então isso tudo vocês vão formando o conhecimento de vocês, né? Então na hipógena o gineceu, o ovário, está acima de todas as outras peças florais, tá? Certo? A flor perígena, o ovário médio, quando as outras peças florais tem sua fixação próxima à linha mediana do ovário. Então, quando vocês fazem esse destrinchamento da planta, né, tiram todas as outras peças, vocês olham onde que está o ovário. O ovário está na linha... Todas as outras peças estão na linha mediana do ovário. Se estiverem, então, ela é uma flor perígena, né? E se for uma flor epígena, significa que o ovário é ínfero, está abaixo das outras peças florais. Não confundam, né, o estigma, o estilete com o ovário. Nós estamos falando da posição do ovário, só do ovário, tá? Lembram? Vamos ver se eu coloquei uma flor. Ah, está aqui, né? Então, olha lá. Ó, o ovário aqui, pessoal. Só estou falando do ovário. Não estou falando do estilete nem do estigma, tá? Então, nós temos o ovário acima das outras peças florais, na linha mediana, né? Ou as outras peças florais na linha mediana do ovário, e as outras peças abaixo, o ovário está abaixo da linha de inserção das outras peças florais, tá? Então, flor hipógena, súpero, flor perígena, médio, flor epígena, ínfero, né? Ok? Então, vejam fotografias, vejam imagem, peguem essa imagem, colhem na parede de vocês, para vocês gravarem, aí vocês gravam bem, né? Tá? Okay? E a estrutura do óvulo? A parte do gineceu
onde no seu interior ocorre a fecundação. Então, como que ocorre a fecundação, né? Depois que entra o grão de pólen, então depois da fecundação desenvolve-se em semente, que contém o embrião e as reservas nutricionais. Então, cada semente possui o seu embrião e possui reservas nutricionais, as quais vão servir de alimento para o desenvolvimento do embrião, desde que as condições climáticas para isso ocorram, ou seja, a água, há uma temperatura agradável, há umidade, e assim o embrião pode absorver os nutrientes dessas reservas nutritivas e se desenvolver, tá? Então vamos lá novamente rapidinho. Nós temos a antera, né, que é onde estão os grãos de pólen, que é a parte superior do androceu, né, com o seu filete, né? Tá? Nós temos a pétala, que está aqui, nós temos a sépula, a linha do receptáculo. Então, aqui está o receptáculo, o estigma do gineceu. Nós temos o ovário, que é toda essa parte maior. Nós temos o óvulo, que é esta parte amarela aqui interna. Nós temos o receptáculo floral, que é esta parte verde, o pedúnculo floral, né? Então vamos limpar aqui novamente. Então vocês estão vendo que aqui é onde está o receptáculo floral, é onde está o ovário, né? Então é por aí que vocês se norteiam, se baseiam, tá? Então o óvulo das angiospermas é composto por algumas características, tá? Tegumento. O que é o tegumento? É o tecido que reveste. Nutella, que é o tecido nutritivo, né? Então lembra daquele doce de passar no pão? Nutella, né? Nutre, é alimento, né? Saco embrionário, onde se armazenam as zoosferas, né? Tá? O funículo. Então vamos ver, e temos mais o hilo, a chalaza e a micrópila. Então essas 7 partes que compõem o óvulo das angiospermas, né? Então nós vamos vê-las. Então tegumento é duplo, 2 camadas protetoras, a primina externa e a secundina interna. Nucela, tecido nutritivo que envolve o saco embrionário, né? Saco embrionário, onde está o embrião, apresenta uma oosfera, 2 sinérgides, 3 antípodas e 2 núcleos polares. O quê? São as estruturas do óvulo, nós já vamos ver isso, tá? Possui um funículo, que é um pedúnculo que liga o óvulo à placenta, então é analisado a forma como o óvulo está ligado à placenta, né? Tá? Possui o hilo, que é a porção terminal do funículo, tá? Então, o hilo está aqui, que é a porção terminal do funículo. A chalaza, que é a região basal da nucela, né? Ou Nutella, de onde se diferenciam a primina e a secundina. Então nós temos 2 tegumentos aqui, né? A primina mais externa e a secundina mais interna, né? Nós temos uma micrópila, né? Estilete ou ovário. Então aqui começa o estilete no feminino, pistilo no masculino, né? Estilete no feminino, certo? E no androceu nós temos a antera e o filete, né? Tá? Certo? A parede do ovário, o megasporócito, certo? O megasporócito, o tegumento, então o tegumento que é formado de primina e secundina. Nós temos a micrópila, que é uma pequena abertura do tegumento, por onde faz-se as trocas gasosas, né? Isso nas gimnospermas nós não temos ovário, nós não temos flor, nós só temos a semente, né?
Nas gimnoangiospermas, nós já temos o ovário com todas essas estruturas, ok? Então, aqui nós temos as oosferas, sinérgides, 3 antípodas e 2 núcleos polares. Então, vamos ver a oosfera, né? As sinérgides, vamos lá. Nós temos as oosferas, as sinérgides, as antípodas, 3 antípodas, 2 sinérgides, 3 antípodas, né? Então, vamos lá. Oosfera, 3 sinérgidas, 2 antípodas, né? E 2 núcleos, certo? Então, essa é a estrutura do ovário ou do óvulo, né? Tá? Então, o gameta masculino, quando fecundado, que eu falei para vocês, lança o tubo polínico com os 2 núcleos, né? Esses 2 núcleos vão entrar pela micrópila e fecundar o óvulo, tá? Então, eles entram aqui e vão liberar os gametas masculinos, né? Esses gametas masculinos vão se unir, né? Os núcleos masculinos vão se unir aos núcleos femininos, né? E vão formar, então, o embrião, tá? Então, essa é uma estrutura generalizada de como acontece a fecundação. Então, o grão de pólen, o núcleo reprodutivo do grão de pólen, desenvolve o tubo polínico que vai transportar os gametas masculinos e que então vai fecundar o óvulo, tá? Certo? Então, tipos de óvulos de acordo com a posição da micrópila e do hilo. Então, isso é bastante importante para a gente identificar a planta de acordo com o óvulo, né? Então, autótropo ou átropo, micrópila, hilo e placenta estão em uma mesma linha. Então, a gente faz este desenho: micrópila, hilo e placenta no mesma linha, na mesma direção. Anátropo, micrópila virada para baixo, né? Então, nós temos o hilo, a placenta, mas a micrópila está voltada para baixo. Então, nós representamos desta forma. Ou o campilótropo, ou curvo, o óvulo retorcido. Nós temos, então, o hilo, né? A placenta e a micrópila. Então, nós temos este outro desenho, tá? Muitos autores usam muito isso para identificar e definir o tipo de óvulo, tá? Certo? Então, vocês têm que lembrar. Mesma linha, ortótropo. Virar a micrópila virada para baixo, anátropo. Campilótropo ou curvo, todo retorcido, né? Então, óvulo retorcido, ok? Então, agora nós vamos falar sobre o androceu em relação ao gineceu. Então, classificação das flores com base na posição do androceu em relação ao gineceu. Então, nós falamos da posição do gineceu, né? Da posição do gineceu, e daí agora nós falamos sobre da posição do óvulo, da estrutura do óvulo, considerando a micrópila, o hilo e a placenta. E agora nós vamos falar sobre a posição do androceu e gineceu. São monóclinas, né? Possuem ambos os sexos, androceu e gineceu, bissexuais numa única plântula, numa única planta, né? Então, monóclinas, uma única casa para os 2 sexos. Díclinas, né? Possuem um androceu ou gineceu, são unissexuais. Então, nós temos flores masculinas e flores femininas,
tá? Isso sempre nós estamos falando de angiospermas, tá? Porque nós vimos lá nas gimnospermas que elas podem ser monóicas ou dioicas também, né? Tá? Díclinas masculinas e díclinas femininas, tá? Então, se nós olharmos aqui, nós temos somente o ovário lá, o estigma do ovário, né? Lá dentro da planta. E aqui nós temos as anteras, né? Tá? E aqui na flor de maracujá nós já temos as anteras e também temos os gineceus aqui. Então esta é uma planta monóclina e esta é uma planta díclina, né? As plantas então poderão ser monóicas, com flores masculinas e femininas na mesma planta. Então olha aqui, flores monóclinas ou monóicas, tem plantas masculinas e femininas juntas na mesma flor. Nós encontramos os dois verticilos florais, masculinos e femininos, na mesma flor. Ou podem ser dioicas, com flores somente masculinas e ou somente femininas. Então, planta monóica, nós temos plantas hermafroditas que possuem os dois sexos na mesma flor, ou monóicas com sexos separados. Uma planta é monóica, uma flor é monóclina ou díclina, uma planta é monóica ou dioica, né? Tá? E planta dioica, então eu tenho plantas masculinas, eu tenho flores masculinas numa planta, flores femininas na outra planta. Nós temos planta monóica quando nós temos na mesma planta flores femininas e masculinas. E nós temos plantas hermafroditas que têm flores com ambos os órgãos de reprodução masculino e feminino, somente em flores monóicas, né? Tá? Ok? Então aqui um esquema ou um diagrama onde a gente mostra o que? Flores monóicas, planta dioica com flores masculinas, planta dioica com flores femininas. Então nós temos aqui uma planta só com flores masculinas, outra planta só com flores femininas. Então estas aqui são dioicas e essas são dioicas femininas, dioicas masculinas. Agora, nós temos plantas hermafroditas que possuem na mesma planta e nas mesmas flores, cada flor possui um verticilo masculino e um verticilo feminino, tá? Então, são ditas plantas hermafroditas. Agora, também temos plantas que possuem na sua planta, numa única planta, flores só masculinas e flores só femininas. Por isso são chamadas de monóicas com flores masculinas e femininas, né? Tá certo? Então, essas são as configurações ou os tipos de plantas de acordo com os tipos de flores que estão presentes nelas. E aí nós temos os diagramas, representação gráfica de uma flor, que permitem a identificação de espécies vegetais. Então, cada flor, vocês podem fazer um corte transversal e aí vocês vão ver o número de sépalas, o número de pétalas, o número de estames, o número de androceu, o número de gineceu. E aí vocês vão fazer a fórmula floral, tá? O que é a fórmula floral? Então, a fórmula floral mostra quantas sépalas tem na flor, quantas pétalas tem na flor, quantos androceus tem na flor, quantos gineceu, se são tépalas, né? Sépalas iguais a pétalas, né? Então vamos ver aqui, nós temos a corola, nós temos o cálice onde estão as sépalas, então 1, 2, 3, 4, 5 sépalas. Nós temos a corola com 1,
2, 3, 4, 5 pétalas. Nós temos os androceus, né? Os estames com 1, 2, 3, 4, 5. E nós temos aqui o pistilo ou o gineceu com 2 carpelos, né? Então, o que tá... Qual é a fórmula aqui, né? Olha lá. Cálice ou, né? Ou capra, cálice com 5, né? E se não tiver o parênteses, pessoal, significa que não estão unidos. Quando eu coloco os parênteses, significa que estão unidas, como a gente pode ver aqui, ó, tá? Estão unidas. As pétalas estão unidas. As sépalas não estão unidas, né? Tá? O androceu possui 5 androceu e gineceu possui 2, o quê? 2 unidos, por isso tem o parênteses, e ela tá representada aqui como é que é o ovário. O ovário dela é ínfero, né? Está abaixo das peças florais. Vamos lembrar como que chama o ovário abaixo das peças florais, né? Chama-se epígino, né? Então está abaixo do número de peças florais, tá? Ok? Hipógino, vamos voltar aqui, vamos ver, vocês vão ver comigo. Hipógino, perígino ou flor hipógena, ou flor perígena, ou flor epígena. Hipo, peri, epi. Hipo, peri e epi. Hipo, peri e epi. Hipo, peri e epi. Hipo, peri e epa. Temos que memorizar, temos que achar formas de memorizar, porque são muitos nomes, né? A biologia tem muitos nomes, muitos conceitos, muitas definições, tá certo? Então, aqui nós temos, nós já vimos toda essa parte, e aí nós temos o que? O algarismo indica o número de peças. Então, se for 3, significa que tem 3 pétalas, 3 sépalas, 3 androceus, 3 gineceus, se tiver 3, né? Ou pode ter 1 de um, 3 de outro, 5 de um, 1 de outro, tá? Então depende, né? Então olha aqui, um outro exemplo de fórmula floral, né? Cálice ou sépalas com 3, corola ou pétalas com 3, androceu normalmente ou é igual ou é o dobro do número de sépalas e pétalas, né? E gineceu 3. Então, quando está com parênteses aqui, significa que estão todos unidos, né? As sépalas são unidas, as pétalas são unidas, os androceus são unidos e os gineceus são unidos, tá? Quando não temos o parênteses, vamos limpar aqui um pouquinho. Quando nós não temos o parêntese, significa que não está unido. Normalmente ou sempre o parênteses envolve o número e não a letra, tá? Então, se vocês acharem difícil memorizar o K para cálice, então vocês podem usar um C ou um S aqui, né? Um P para aqui, então vocês vão saber que é sépala, pétala, androceu e gineceu, mas é importante vocês saberem porque alguns autores adotam um tipo de nomenclatura, um tipo de definição, tá? Então aqui nesta planta nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5 sépalas, então cálice 5. Leva parênteses ou não leva parênteses? Não leva parênteses porque não estão unidas. Quantas pétalas existem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, corola 5. Leva parênteses ou não leva parênteses? Não leva parênteses porque não está unido. E quantos androceus nós temos? Nós temos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 androceus. E agora, pessoal, leva parênteses ou não leva parênteses? Leva parênteses. Por quê? Porque estão unidos, né? Olha aqui, estão todos eles unidos. E quantos gineceus a gente tem aqui, né? Então aqui a gente pode dizer que temos 5 gineceus também unidos, né? Olha lá, eles estão unidos. Temos 5 lóculos, né? Tá? Então essa é a fórmula floral desta outra planta ou desta outra flor. E isso eu quero que vocês façam em exercício em casa. Peguem as flores, façam aquele corte transversal ou vão destruindo a flor, como vocês desejarem. Uma sépala, 2 sépalas, 3 sépalas, uma pétala, 2 pétalas, 3 pétalas, 1 androceu, 2 androceus, 1 gineceu, 2... Pratiquem, tá? Ok? Então aqui eu estou dando para vocês vários diagramas, vários esquemas de como representar as flores, né? Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 sépalas ou corola formada por 5 peças, né? Aqui o cálice, desculpa, não a corola. Corola 1, 2, 3, 4, 5. Corola com 5 também, né? Tá? E quantos androceus nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, né? Então tá aqui 8 androceus, né? Certo? E 5 gineceus, certo? Ou aqui pode ser, de repente, se ele tiver vários, ele pode ser também infinitos androceus, né? Tá? Isso tudo depende, vocês vão contar, né? Então, olha aqui novamente. Aqui nós temos a forma de apresentar, né? Tá certo? Então, nós temos 5 sépalas, novamente, 5 pétalas unidas, 5 androceus e 1 gineceu central, né? Tá? Essa é a posição de fixação da planta, né? Tá? E olha aqui o receptáculo, tá? Então, olha aqui, é a posição de fixação da planta no caule, fixas por aqui, tá certo? Ó, aqui fica o caule, tá? Ok? Então, aqui nós temos o conjunto de sépalas e pétalas, nós temos as brácteas, né? Nós temos as sépalas, então as pétalas, né? As pétalas, as sépalas. Aqui está o receptáculo, olha aqui, o receptáculo. E aqui nós temos uma bráctea, né? Tá? Ok? Então, são esquemas de representar a flor, né? Então, isso aqui vocês têm que fixar este conteúdo, né? Tá bom? Então, nós temos o ponto onde está a haste, né? O galho, né? Ou a pequena haste da onde está a flor. E aí nós temos o conjunto de sépalas, pétalas, né? Nós temos os receptáculos aqui, nós temos as brácteas, nós temos o ponto de fixação. Então, todas as formas de representar se são unidos ou se não são unidos, tá ok? Então, dessa forma, a gente consegue desenvolver a fórmula e o diagrama da planta. Então, isso vocês têm que praticar, né? Então, isso é importante vocês identificarem e trabalharem isso ao longo aí das próximas horas de estudos de vocês, né? Fixando, entendendo todo esse diagrama floral, o que ele representa e fazendo a fórmula floral de cada planta. Isso vocês podem pegar N plantas na casa de vocês e vocês vão conseguir. Se tiver muitas sépalas e se tiver muitas pétalas, infinitas, né? Tá?
Se vocês não tiverem certeza do número e esse número for maior do que 8, maior do que 10, vocês colocam como infinitos. Infinitos androceus? Infinitos androceus. Tá? Infinitos ginoceuros? Acho difícil, mas pode ser que tenha. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós encerramos mais uma aula, né, sobre botânica. Fiquem bem e até a próxima aula. Estudem bastante para gravar isso. Vão lá no quintal de vocês e peguem as plantas e estudem as plantas, tá? Ok? Grande abraço para vocês. Até a próxima.